Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gavri, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Graças a Deus por mais essa oportunidade de fazermos mais um vídeo. Antes do vídeo propriamente dito, precisa pedir a vocês que nos ajudem assistindo o nosso vídeo, gostando. Deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, acione o sininho para receber os nossos vídeos às segundas, quartas e sexta-feira. Comente com os seus amigos, os seus vizinhos, colegas de trabalho, irmãos de igreja, para levarmos esse vídeo, a palavra de Deus, o canal Aos Confins da Terra. Deus abençoe nessa noite. Estamos hoje no capítulo de número 17 do livro de Babilônia. Vamos terminar o verso de número 5, que nos fala sobre a grande Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Queridos, o nome Babilônia associado à mulher indica que a religião predominante durante a grande tribulação, veja bem, nós estamos falando de visões do velho apóstolo João. É claro que ele está tendo agora visões do período tribulacional, da grande tribulação, os 3,5 anos restantes da tribulação. A religião nessa época será o espiritismo, sobre várias formas, tá? Hoje já se vê indícios disso por toda parte. Jeremias capítulo 51, versículo de número 7. Enquanto eu leio, eu vou tentar chegar lá. Jeremias 51, 7. É bom nós meditarmos no que fala Jeremias, porque é uma palavra que nos traz alguma luz sobre essa questão da Babilônia. Jeremias capítulo 51, versículos de número 7, que diz o seguinte: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Aqui já está falando daquela Babilônia literal, mas hoje o apóstolo João tem na visão a imagem da Babilônia espiritual, a Babilônia religiosa, tá? E as nações da terra se deixaram embriagar pelos falsos ensinamentos desse sistema religioso, tá? E com isso foram embriagados. A história nos conta que as religiões falsas, que sempre incluem a idolatria, não há religião falsa sem idolatria, não existe. As religiões falsas, elas tiveram origem lá no passado, na época de Nimrod, tá? E sua mulher Semíramis, no primitivo reino de Babel. Lembra-se da Torre de Babel? Tá? De onde surgiu a palavra Babilônia. Em Gênesis 10, versos 8, 9 e 10. Ele foi o primeiro ditador da história, Gênesis 10, versos 10 e 11. Ele também liderou o povo no primeiro ato religioso falso, que foi a construção da Torre de Babel, cujo único objetivo dele na época, como as demais torres semelhantes, era o culto idólatra. A função da Torre de Babel não era, como ele parecia ser bonzinho, reunir todos para ninguém se perder, para ficar todos irmanados ali. Não, a função da Torre de Babel era justamente a idolatria. A idolatria. Não foi à toa que Deus fez com que eles se espalhassem pelo mundo. E hoje, essas falsas religiões, elas continuam a exercer o seu poderio de persuasão, principalmente na humanidade, tá? As religiões falsas hoje estão no auge, a caminho do reinado do anticristo, ocupando-se de práticas, ocultas como magia negra, sessões espíritas, contatos com demônios, milagres, entre aspas, feitiçarias, astrologia,
Que é isso, pastor? Astrologia? Querido, nós precisamos consultar oráculos, livros de estudos, livros de história, história geral, história contemporânea, para sabermos como é que está o mundo espiritual hoje e como era o mundo espiritual do passado, tá? Principalmente a astrologia. Eu mesmo confesso a vocês que antes de eu me converter ao Senhor Jesus Cristo, eu trabalhava no Rio, eu morava no Rio, eu trabalhava na Ilha do Governador e morava em Santa Cruz, lá, o último bairro que pertencia à cidade do Rio. Logo após Santa Cruz, nós já temos a cidade de Itaguaí, que pertence ao estado do Rio. O Rio de Janeiro, pela reta da Avenida Brasil, termina no bairro de Santa Cruz. Ali, logo depois, tem um trevo chamado trevo de Mazomba, e logo depois, Mazomba. E logo depois temos a cidade de Itaguaí. E eu me lembro que eu ia lendo o jornal e primeira coisa que eu fazia era consultar o horóscopo. E eu fazia muita coisa com base no horóscopo, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Nunca resolveu nada na minha vida. A astrologia também são práticas ocultistas. Então tudo isso será evidente por ocasião da grande tribulação, quando a Babilônia espiritual estiver mandando nas nações. Hoje essas falsas religiões continuam evidentes por aí. Vamos agora pular para os versos 9 e 10. Pastor, por que não os versos 6, 7, 8? Porque ele vai simplesmente falar o que nós falamos agora há pouco. Versículos de número 9 e 10. E dá a palavra de Deus o seguinte: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher estará sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Vamos tentar analisar alguma coisa aqui e vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. As 7 cabeças da besta, 7 reis, já podemos ver nos versos de número 3. Você se lembra o que estava escrito no número 3? Vamos voltar lá atrás rapidamente, versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, tá? Presta bem atenção. Já podemos ver no número 3 o significado do símbolo da besta, de 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças figuram 7 montes e também 7 reis ou reinos, versículos 9 e 10. Muitos comentadores da Bíblia, isso são opiniões de alguns comentadores, acham que os 7 montes refere-se à cidade romana, a cidade de Roma, que originalmente foi edificada sobre 7 montes, tá? Nós não podemos esquecer na história geral que os fundadores da cidade de Roma foram os 2 irmãos Rômulo e Remo, né? Eu estudei isso em história geral e quando fazia teologia passamos também por esse pedaço. E esses 2 irmãos, conta a lenda que eles foram abandonados, foram criados por uma loba, é claro, é lenda, mas conta-se essa história. E depois de crescerem, eles fundaram a cidade de Roma sobre esses 7 montes. Muito bem, muitos comentadores, né, falam sobre isso. Originalmente ela foi edificada sobre esses 7 montes, tá? E também por ter absolvido a cidade de Roma, o Império Romano, ele absolveu uma boa parte do culto idólatra babilônico, ainda hoje visto disfarçadamente em algumas igrejas na sua liturgia. Não estou aqui para citar nomes de igrejas, tá? A criação, por exemplo, do mercado comum europeu na cidade de Roma, no ano 1957, é uma evidência, segundo esses historiadores. Depois essa
esse mercado comum europeu tornou-se Comunidade Econômica Europeia e hoje é justamente a União Europeia. Isso pode ser a fase inicial dessa confederação de nações. Falar qualquer coisa a mais seria especular, tá? São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Os reinos que já caíram foram, conta comigo, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. Um ainda existe, o Império Romano. O Império Romano existe hoje? Claro que não. Mas não esqueça que nós estamos falando de visões. E na época da visão do apóstolo João, o Império Romano dominava o mundo da época. Mas o Império Romano, amados, o Império Romano foi grandemente usado por Deus. Por exemplo, os romanos, eles eram exímios construtores de estradas. A Via Ápia, por exemplo, até hoje existe em Roma, do jeito que ela foi feita. As estradas romanas, elas foram usadas por Jesus para levar o Evangelho aos confins da terra. Então, nós não podemos falar Deus isso, Deus aquilo, fez aquilo, permitiu isso. Porque tem gente que me pergunta, pastor, por que Deus não mata o diabo, não acaba com o diabo? O Senhor tem os seus propósitos. O Senhor tem os seus propósitos. Então, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. Esses impérios dominaram, existiram, não existem mais. O Império Romano, na época de João, ainda existia. Outro reino ainda não é vindo. Ele estava falando nessa época. Talvez o Império Romano, ao ser ressuscitado, desse 7º reino levantar-se-á o anticristo, reino que consistirá de uma liga de 10 nações. Se você procurar na história bíblica, você vai ver que a visão que Daniel teve sobre a estátua, de repente uma estátua poderosíssima em pé e uma pedra veio sobre essa estátua, esmiuçou essa estátua, e essa estátua, ela ficou somente com as suas pernas e os seus pés, e as pernas eram constituídas de ferro e barro. Isso é simbologia, falando sobre o Império Romano, só que nós temos nesses pés 5 dedos de cada lado. Na simbologia, são 5 nações. Eu não posso entrar em pormenores, porque além do vídeo não me permitir isso, por causa do tempo que nós temos que parar para pensar que não é tempo de falar sobre isso. Mas vamos lá em Daniel 7:24. Olha o que diz Daniel 7:24. 10 reis que se levantarão naquele mesmo reino. Ou seja, naquele reino de Roma, naquela intenção de fundar a comunidade europeia, aquela coisa toda. Hoje nós temos a comunidade europeia. Eu morei em Portugal 1 ano e 2 meses. É uma maravilha o controle, a simetria, a coesão entre eles é muito boa. O governo dos países é em coesão com Bruxelas, que dita, né, as normas através do Parlamento Europeu. É coisa muito bem bolada. Então nós temos que acreditar que a palavra de Deus está em curso e na reta final. Essa é a grande verdade. Olha só, 10 reinos se levantarão naquele mesmo reino. É, pois, uma forma daquele antigo império. É claro que não poderá ser o mesmo, porque aquele era regido por um único soberano. Era o czar, o czar era na Rússia, eram os Césares. César quer dizer Senhor, não é isso? César. Os Césares, eles governavam o mundo daquela época. Tiveram vários Césares, tá bom?
Aí o que acontece? E o futuro sê-lo-á por 10 governantes com as suas 10 capitais. Eles formarão uma confederação de nações durante a tribulação. Dizemos confederação porque no pé, como eu falei agora há pouco, Daniel 2,42, 10 dedos são ligados, 5 de cada lado. Com a formação desses 10 estados, estará pronto o palco para a formação do reino do anticristo. O 8º rei, verso de número 11. A área geográfica desses 10 reinos é a mesma do antigo Império Romano, isto é, parte da Europa, da Ásia e da África. Queridos, uma igreja está prestes a ser arrebatada desse plano. Tá bom? Eu vou preferir terminar aqui, porque eu prefiro começar no verso 11, na sua totalidade, no início dele, no próximo vídeo. O que eu quero dizer para você, dê crédito à palavra de Deus. Acredite na palavra, não acredite no pastor Heraldo, não acredite em qualquer aventureiro que fale para você coisas que não estão na Bíblia. Acredite na Bíblia, dê crédito à palavra de Deus. Muitas coisas estão por acontecer, ainda não é o fim, mas nós já estamos nos princípios das dores. Uma mulher, quando está grávida, ela vai contando os seus dias, ela vai contando, ela passa por vários processos, uma gravidez normal. Quando está chegando o final dos 9 meses, ou muitos falam 9 luas, eu aprendi que não se completa 9 meses se não completar 9 luas. Existe uma ficção nisso tudo, mas existe algo de certo. A lua, ela tem uma influência sobre tudo nessa terra. Você vê as marés. Então a mulher, quando começa a sentir as dores no parto, ela já começa por si só a preparar a sua malinha, a malinha do neném. Ali ela bota as roupas que o neném vai usar na hora de nascer. Ali ela bota as roupas dela, uma camisola, alguma coisa para ela poder trocar de roupa. Ali ela coloca os utensílios do neném, porque ela sabe que essas dores estão dando a ela um aviso de que a criança vai nascer. Queridos, o mundo está no processo das dores, e as dores estão agudas, as dores já estão no intertício bem menor. Que eu quero dizer para você, uma igreja será arrebatada, um povo será levado desse plano. Haverá uma grande festa no céu e haverá um período tribulacional de 7 anos nessa terra. É justamente sobre isso que estamos falando. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?